Ai, que delícia. Gente, desculpa o atraso. Irmão, graças a Deus, ó, Jesus chegou. Boa noite, desculpa o nosso atrasozinho de hoje. Né, a doutora Nete já estava aqui. Que bom, né? Eu até achei que eu fosse chegar depois da van. Né? Sejam bem-vindos. Bem-vindos, tudo bem? Bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas, né? Que tem menino na barriguinha. Cadê os papais de hoje? Nós vamos apresentar, então, como acho que não tem quadro, praticamente todas conhecem um pouquinho do GAM, então eu não vou ficar fazendo aquela retrospectiva, tá? Meninas, por que eu não consigo falar muito antecipadamente a profissão que vai ser? Vocês viram que ia ser psicóloga, profissional que ia ser. Ia ser psicóloga, a psicóloga teve um probleminha de saúde na família, tudo bem? A doutora Beth ajudou a gente no passado, telefonou de órgão, que eu vou apresentar ela, tá bom? Aí agora a próxima vai ser 4 de abril e depois 18 de abril. 4 de abril pode ser que seja ou enfermeira ou psicóloga e 18 de abril é certeza que é nutricionista. É muito importante também. Não é o dia da prática, é o dia da teórica, mas ela já vai adiantar bastante essa parte de aleitamento misto, de saber como é que é quando a mãezinha está nos dois, está no peito e está na fórmula, ajudar na introdução alimentar, vai começar a falar. E aí vai ter o dia da prática, dia 23 de maio, que vai ser aquele da piscina lá. Então assim, meninas, quando o parto acontecer, quando estiver perto do parto, vocês só lembram da gente, que vocês estão perto do parto, e a hora que vocês estiverem bem para sair de casa, vocês vão continuar participando, tá? Combinado? A doutora Elizabeth Zelinda Gonçalves, que ela é a Beth Bonilha, ela é formada pela USP de Bauru desde 1986, bastante tempo, né, Beth? Que bom! Fonoaudióloga clínica, atua em clínica particular há 38 anos. No início da carreira trabalhou na PAI. E aí, que lindo! Trabalhou na PAI de Adamantina, Lucélia e Pirapozinho. Trabalhou também na Lumen Artifice, em Presidente Prudente. Que bom! Aí, o que a Beth, para vocês conhecerem um pouquinho ela vai falar, ela faz adaptações de aparelhos auditivos desde 2009. Além do teste da orelhinha, ela faz a audiometria clínica e ocupacional. Então, nós vamos receber com muito carinho a Beth. Ela é uma profissional voluntária, mas seja bem-vinda. Fique com a gente na nossa equipe para a gente continuar no segundo semestre de novo, né? Vamos agradecer a presença da Beth. Obrigada, Beth. Vamos falar muito para vocês sobre o teste da orelhinha. Hoje, o bebê tem 1000 testes para ele fazer. Tem teste da linguinha, teste do pezinho, que antes era só o teste do pezinho. O teste do pezinho conseguia identificar vários problemas, porque ele é preventivo. Então, tem problemas que o teste do pezinho consegue detectar, que você vai tratar essa criança para ela ter um desenvolvimento normal. O teste da orelhinha, ele se tornou lei em 2010. Por quê? Porque se sabe que todo o desenvolvimento do ser humano passa pela audição. Só nem saber se uma criança tinha problemas auditivos ou não, quando ela começava no processo de fala e não conseguia falar. Aí começava a ver o que estava acontecendo com aquela criança. Então, o teste da orelhinha, antigamente, antes de 2010, ele era feito só em bebês de risco ou de UTI. Aqueles bebês prematuros, que passavam por uma sequência de problemas logo depois do parto. Então, esse bebê passava por esse protocolo. Qual que era o protocolo do teste da orelhinha lá antes de se tornar lei? Então, era para crianças, só crianças de risco, que podiam pôr em risco a audição deles. E aí ele fazia um teste logo que ele nascia, depois 6 meses depois de um ano. Então, eu ficava acompanhando essa criança. Hoje não é mais assim. Hoje a gente faz o teste da orelhinha e aí a gente vai ver o resultado desse teste. O resultado desse teste vai fazer com que a gente programe se vai ou se a gente não vai repetir novamente esse teste. E vai deixar para o pediatra definir se ele quer que ele pede, que idade que ele quer que ele pede. Se é uma criança que não tem alteração nesse exame, esse exame ele fica fazendo esse protocolo porque a criança tinha um problema. Mas não é o que acontece atualmente. Tá? Então, quais são as implicações do teste? O teste, a implicação principal dele é prevenção. Porque
Porque hoje a gente pode auxiliar, se tiver algum problema nesse ouvido, você vai auxiliar. Então, como que é feito? Esse sentido aqui. Então, eu já falei qual é, né? Que é essa da gente fazer a parte preventiva. Como que é realizado esse teste? Então, eu trouxe essa foto, porque muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, eu estou com medo, eu achei que ia furar, por quê? Porque quando você fala teste do pezinho, o que é? É no pé. Então a pessoa associa que teste da orelha é para a orelha. Então eu trouxe o teste para vocês saberem que não é. É uma sondinha que a gente coloca dentro da orelha. E esse aparelho ele capta uma onda que o nosso ouvido emite. A gente não faz teste como a gente estuda, mas o som entra no nosso ouvido, vai até o nosso cérebro. Lá ele é processado por várias funções neurológicas e aí ele volta em fração de segundo. Então, quando a gente vai fazer esse exame, a gente coloca uma sondinha dentro da orelha do bebê. Esse aparelho vai emitir um som de clique. Então, faz clique, clique, clique. Quando a gente está fazendo o teste de bebê, tem hora que ele para, se está no mundo, ele para, e ele está prestando atenção naquilo, porque é diferente para ele. Deve ficar prestando atenção. Então, é o que a gente chama de bebê comportamental, que ele dá sinais de que ele está ouvindo. Então, esse som, ele entra e ele tem que voltar. Nesse retorno, esse aparelho vai captar o que o nosso ouvido, o que o ouvido desse bebê vai mostrar. E se não acontecer isso, né? E se não voltar esse somzinho? O que acontece? O que é? Por que tem criança que tem que refazer o teste? Porque o exame, como que é o resultado dele? Ou é normal, ou ele tem que refazer. Se tem que eu vou fazer de novo o exame daqui uns tempos, daqui 2 semanas ou 1 semana. Aí o funcionário vai falar quanto tempo a gente vai deixar para repetir esse exame. Então, o exame normal significa que a criança tem uma opção toda normal. Não tem problema nenhum na opção. Ela vai ter emissão. Agora, e se eu não consigo ter essa emissão? Agora, eu tenho que refazer esse teste. Porque não conseguir ver esse resultado desse ouvido. Pode ser em um ouvido ou nos 2 ouvidos que eu não consigo ver o resultado. E por que eu não consigo ver esse resultado? Por N motivo. Eu posso ter o vérnix, é aquela cerinha que cobre o bebê quando ele nasce. Por que existe aquela cera? Porque senão a gente nasceria enrugado. Se a gente puser a mão dentro d'água, o que vai acontecer? Nós vamos tudo enrugado, 10 minutos a mão está tudo enrugado. Você imagina a nossa mesmo dentro da barriga. Então tem que ter essa proteção, que chama vérnix, para esse bebê não nascer enrugado. Então é uma proteção que cobre todo o corpinho dele, entra dentro do ouvido, entra dentro do nariz. Então quando o bebê nasce, se o pediatra pega esse bebê, ele vai fazer a limpeza desse bebê. Muitas vezes o pediatra aspira, porque tem muito vérnix dentro do nariz e dentro da orelha. Mas muitas vezes tem tanto vérnix dentro da orelha que a gente não consegue fazer exame. Não dá resultado. Você imagina, o vulto é pequenininho, o buraquinho da orelha. Se tiver uma perninha ali, o som não passa, o som não retorna, porque ele vai parado. Então, a gente tem essa possibilidade de ter o vérnix ali, e também a gente tem a possibilidade, e aí se tem o vérnix, o que eu faço? Tem o vérnix, tem que esperar alguns dias para reabsorver esse vérnix no organismo desse bebê, porque eu não posso tirar, não dá para tirar. Na pele, na cabecinha, conforme a gente vai dando banho, vai trocando, vai saindo esse bebê. Tem bebê que espela as mãozinhas, os pezinhos, dobrinha, o corpo cabeludo. Então, no corpo vai saindo mais rápido. Agora, nessas regiões mais sensíveis, não sai. Tem bebê que começa a espirrar. Tia. Ela fala, nossa, vai espirrar, estou espirrando. Mas é o vérnix, ela está ali na tentativa de tirar aquele vérnix. Tem bebezinho que a mãe fala assim, nossa, parece que ele tem uma coisa no nariz. Está roncando aqui no nariz. Parece que tem tudo entupido. O que é isso? É o vérnix ali. Então o pediatra manda fazer o quê? E umedecer com soro fisiológico para tentar lavar isso daí para tirar. Né? Mas tem que entender o que é isso. Porque você fica apavorado. Nossa, pode ficar, por que está assim?
assim, está gripando. Não é nada disso, é porque ele não é lugar. No ouvido é mais difícil de eliminar o lugar, é só o tempo. Não tem como a gente tirar esse vértice dali. A gente tem que deixar o corpo dentro do ouvido. Né? Uma outra possibilidade de dar um teste, nos testes de orelhinha, é que o bebê pode nascer com líquido amniótico dentro do seu ouvido. Por quê? Porque quando ele está na barriga, com 5 meses, ele aprende a sugar e a engolir. Então, ele está ali. E a gente tem que ligou o ouvido à garganta. Tem algumas pessoas têm facilidade para esse tubinho, esse dedinho, favorecer partículas de líquido para esse tubinho. Se ela faz isso, ela vai encher esse lugar do ouvido que não pode ter líquido. Nós temos, na realidade, 3 ouvidos. A gente só tem uma orelha, mas a gente tem 3 ouvidos aqui dentro. A gente tem o ouvido externo, que é isso que a gente põe cotonete, que não pode pôr cotonete. Aí a gente tem a membrana timpana, e a gente tem o ouvido médio, que é onde tem os menores ossículos do corpo. É ali no ouvido que está. Esse lugar onde estão esses ossinhos não pode ter secreção. Eles têm que estar secos. Por isso tem essa tubinha. Porque esse tubinho ventila esse ouvido. E não deixa ficar secreção ali. Então é uma forma desse ouvido ficar saudável. Se o bebê nasce com líquido amniótico dentro do ouvido, onde que está? Onde está esse líquido? Está dentro desse lugar onde tem os ossículos. Que entrou pela forma que ele olha. Então, ele vai ser um bebê que sempre vai ter que ter cuidado com a amamentação dele, porque ele pode fazer isso várias vezes. Entendeu? Então, a gente tem ali no teste da orelhinha 2 agravantes que podem ocorrer: o verme e o líquido amniótico dentro do ouvido. Quando tem líquido amniótico, eu faço o quê? O fonoaudiólogo faz esse exame, ele pede para retestar, ele dá aí 15 dias para essa criança, volta para retestar. Se deu alterado, qual que é a conduta? Eu tenho que encaminhar para um otorrino. Por quê? Porque o otorrino é o médico que cuida do ouvido, do aparelho auditivo. Então, esse médico ele vai pedir um exame específico para a gente saber o que está acontecendo dentro desse ouvido. Né? Se é líquido amniótico, esse ouvido vai ter, essa criança vai ter que tomar uma medicação para secar, porque não pode ficar esse líquido amniótico ali. Então, ele vai ter que tomar um remedinho para secar esse líquido e ele não vai poder mamar deitado de jeito nenhum. Agora está mamando ali, não pode. Ela tem que mamar inclinada. O bebê que tem líquido amniótico, ele mama canguru, sabe, em pé. Por quê? Se ela está deitada ali, ela está quase na horizontal. E aí eu favoreço, se ela tiver uma facilidade para ir líquido no ouvido, eu vou favorecer a posição, favorece com que vá líquido para esse ouvido. E eu tenho então que proteger esse bebê. Então, como que eu tenho que fazer quando eu vou amamentar? Ela se posicionou melhor, mas é porque ela tem que ter um apoio de braço, porque senão ela não aguenta, porque eles vão pesando, você não aguenta, porque não é 5 minutinhos que você está ali. É 20, 30, 40, dependendo. Vai crescendo, né? Porque aí você tem que ficar segurando. Então, por que tem que sentar no lugar de apoio? Tem pessoas que falam, ai, que frescura, não tem nada. Tem sim. Porque eu tenho que ter condições de entender que eu tenho que amamentar o bebê deitado. A gente toma alguma coisa deitado? Ninguém toma nada deitado. Por que um bebê, uma criança, tem que mamar deitado? Fala pra mim, quem que criou isso? Não sei quem criou essa ideia de que ele tem que mamar deitado. Né? Quando cresce, fica maiorzinho, igual as crianças que estão aqui, às vezes começa a ter infecção de ouvido, é porque, pela forma que não. Porque uma criança nessa idade, ela pega a mamadeira, ela vai mamar na sala, ela vai mamar como? Então, deixa no chão, no sofá, sem nenhum apoio de elevação de tronco. E aí, se eu tenho uma facilidade para ir líquido nesse ouvido, o que vai acontecer? Vai líquido para esse ouvido. Aí você fala, nossa, mas tem dor de ouvido. Como tem dor de ouvido? Não tem nem dor de garganta, vai estar com dor de ouvido? Porque é a forma que mama. É o posicionamento que eu deixo. Então, se eu ensinar para a criança, quando eu vou passar ela para uma mamadeira, que ela tem que estar inclinada, posição de mulher conforto, eu vou diminuir o risco
essa criança tem infecções de ouvido de repetição. E por que é importante isso? Porque isso pode levar a perdas auditivas. Por que eu tenho que fazer o teste da orelha? Porque além de eu detectar, por exemplo, uma perda auditiva, que pode ocorrer em qualquer criança, e por que o governo pôs esse exame como lei? Porque o governo hoje, ele paga um implante coclear para essa criança, para ela ter audição normal. Então, o teste da orelha ele tem várias funções. Então, qual é a principal? Para saber se esse aparelho auditivo está saudável para ouvir. Mas dentro disso eu posso ter vários probleminhas. Esses probleminhas são todos tratáveis e solucionáveis, até uma perda auditiva. Porque, veja bem, se eu tenho um diagnóstico de que meu bebê tem uma perda auditiva, por exemplo, não é o ideal que eu chamei para ele. Mas eu tenho que entender que existe hoje a possibilidade de recursos que vão dar para essa criança desenvolvimento normal de fala e tudo mais. O que não se tinha antes. Quando eu me formei, vocês viram, né, que eu me formei, muitos de vocês nem tinham nascido quando eu me formei. Naquela época, a gente só ia identificar uma perda auditiva de uma criança com quase 5 anos. O que acontecia com ela? Ela não falava. E quando ela falava, ela não percebia as diferenças que existem no som. Por exemplo, se eu falar fá e vá, para o deficiente auditivo é igual. Então ele vai falar faca para vaca e vaca para faca. Para ele está tudo igual. Porque ele faz uma leitura, ele não percebe essa diferença que a gente percebe. Então, o teste da orelha vem para isso, para cuidar dessa audição. Por quê? Porque se eu tenho um bebê com problema, eu vou cuidar dele. Tem criança, gente, que nasce gritando de áudio bem profunda. Antigamente, a gente não conseguia identificar isso. E essa criança, ela perdia a audição. Por quê? Porque ninguém tinha esse conhecimento, ninguém sabia que esse líquido ficava ali. Sabia que aquela criança de 5 anos falava, mas tinha uma perda auditiva. Geralmente unilateral, só de um lado. E por que ela tinha isso? Até que começaram a fazer as pesquisas, e uma das causas é o líquido dele começou a vir. Então, quando ele é gerado, ele já posta. Aí, quando ele vai crescendo, você tem que ter cuidado com ele. Cuidados com ele. Por que é importante a gente saber isso? Porque é uma forma tão simples de você preservar a audição do seu filho. Se você não entende por quê, você não vai fazer. Por que você vai ficar querendo que uma criança fique mamando inclinada e fica ali batendo na mesma tecla para ela? Não, deitado não pode, vamos inclinar, vamos ficar assim, vamos cortar esse travesseiro para você ficar inclinadinho. Se eu não entender por que eu preciso fazer isso, ela vai fazer. Deixa eu mamar de qualquer jeito, todo mundo mamou. Minha avó mamava assim, minha avó, todo mundo, minha mãe, eu, mamei, qual é o problema? Acontece que hoje a gente sabe que isso acarreta problemas auditivos. E por que a audição é tão importante? Porque é por ela que passam todas as nossas informações. Dentro dos 5 órgãos dos sentidos, a audição, a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição é onde passa todo o nosso sistema límbico que faz com que a gente entenda e que tenha atenção e que tenha memória. Então, se eu tenho uma alteração na audição, eu não vou ter atenção, eu não vou memorizar, aí eu vou para a escola, eu vou aprender auditiva, eu vou aprender, eu não vou aprender. Eu tenho uma dificuldade de compreender o que você está falando. E veja bem, ó, aqui tem barulho, eu estou falando, eu falo baixo, e aqui tem barulho. Uma pessoa com problema auditivo, ela não consegue entender o que eu estou falando. Ela não consegue entender o que eu estou falando, nem o barulho que está acontecendo. Por que acontece isso? Porque a audição, a nossa audição, a audição de criança, imagina que assim, ó, aqui eu estou falando em torno de 45 decibéis, mais ou menos, que é a frequência do som. Imagina que uma criança ela tem que ouvir 15 dB. Eu estou falando a 45. O mínimo que ela tem que ouvir é 15. Se ela escuta 20 dB, ela já está com perda auditiva leve. E por quê? Pronto, o problema é que aconteceu nessa audição.
E por que ela tem que ouvir tão bem? Porque ela precisa desenvolver a função da audição. Porque senão é aquela criança que vai chegar lá na escola, vai ter um monte de problema de aprendizagem. E aí você fica lá, teimando com aquela criança, que ela precisa estudar mais, fazer mais lição, fazer repetição, fazer cópia. Não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem um déficit nessa audição. Ela não tem, a audição dela está dentro daquilo que é considerado normal. Mas algumas frequências não estão. E traz a dificuldade dela entender. Então, assim, ó, a audição ela é extremamente importante na aprendizagem do escrita de uma criança. De nós. A nossa audição nos dá segurança. Quando eu não tenho audição boa, eu não tenho cuidados comigo mesmo. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, eu escuto o barulho que vem desse lado, eu sei que tem um barulho que vem desse lado. Então, eu vou ter cuidados mais desse lado. E o meu cérebro, ele já sabe o que aquele barulho representa. Porque, conforme eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo essas habilidades que são auditivas. Aí você fala, eu sei que isso aqui é moto. Mas por que eu sei que isso aqui é moto? Esse barulho é da moto. Eu tenho desenvolvido a audição, a localização sonora, e o meu cérebro manda uma mensagem para ele, isso é uma moto, cuidado, que ela está passando muito perto de você. Ela está chegando muito perto de você. Uma pessoa que tem perda auditiva, ela não sabe se a moto está longe ou está perto dela. Então, a audição, ela é extremamente importante. E como que eu cuido da minha audição? O bebê são essas orientações que eu estou passando para vocês. E o reteste, quando a gente faz o reteste, você comentou da o Torinho. Meu menino com 7, 8 a 8 meses, ele. Eu não sei se é quando ele ficava resfriado, acho que é quando ele ficava resfriado, saiu um catarro pelo ouvido. Aí eu passei ele pela pediatra, e a pediatra encaminhou ele para o otorrino. Aí o otorrino pediu 2 exames. Não vou lembrar o nome, mas foi audiometria. Esse exame de audiometria, ele é porque o quê? uma audiometria empírica. Porque a audiometria é empírica, você precisa me dar uma resposta. Se você quiser dar qualquer resposta, ela vai ser clara. O teste da orelha não. Você não consegue manipular ele. Entendeu? Quando ela fala de uma audiometria no bebê de 8 meses, é uma audiometria condicionada, gente. Então, ele vai ver uma luzinha, essa luzinha vai fazer um som, porque ele vai associar. Toda vez que ele ouvir um som, ele vai olhar para a luzinha. Então, condiciona essa criança. Por isso que chama de audiometria condicionada. É difícil fazer essa audiometria. Ela não é fidedigna. Geralmente eles pedem o DEL, o REACT, que é o ensino cerebral. Eles vão fazer o tronco cerebral para saber como chegam essas emissões no cérebro. Foi dormindo isso que ele fez. É só você dormir, porque como tem eletrodos aqui, como se fosse uma leve cérebro. Põe os eletrodos aqui, eles dão estímulos auditivos. Então eles têm que ficar quietinhos. Até o teste da orelhinha, a criança tem que ficar quietinha. Porque na hora que você coloca aquela solda, ele se mexe, o que acontece no som? Sai. Então, geralmente a gente pede assim, ó, vamos deixar o bebê dormindo. Posso dar de mamar? Ele pode, não tem problema nenhum. Porque eu preciso que ele esteja quietinho. Eu preciso que ele esteja dormindo. Porque quando está dormindo é rapidinho. Mas quando não está dormindo, demora. O que quer estudar? Não tive retorno ainda. A gente está esperando. Desde os 8 meses. Acho que não. Ela fez o pedido, e aí ele fez um pouquinho, mas demorou para chamar. E aí a gente está esperando o resultado. Mas ele fez os dois. Fez os dois? E o autonomia funcionar. Isso. E fez esse funcionar. Fez. Que quando eu estou fazendo uma cozinha, ele tem que mostrar. Eu sei. Tem que todo mundo inteiro. Essa é a funcionar. E mas ele ficou anos. Eu vou fazer 2. Está esperando ou está avisando? Esperando que E depois ele teve outra infecção? não, aí melhorou. Com o tempo ele
pegou gripe, ficou resfriado, só que aí já parou de sair. Só que eu percebo que ele coloca, tem momentos que ele fica colocando muito dedo no ouvido. Só que a saída assim, o catarro não sai mais. Então, você imagina a dor que ele deve ter sentido na hora de sair esse catarro. Porque ali a gente tem o tímpano, que é uma membrana. Essa membrana, ela só vaza quando esse ouvido médico, eu falei que tem os ossículos menores estão cheios, muito cheios. E aí ele vaza. Entendeu? Por isso que é importante a alimentação. Como ele vai tomar? Como que ele vai comer? Ele não pode comer deitado, mamar deitado. Por exemplo, ele pode de madrugada, que é o TT dele. Não pode dar o TT para ele deitar. Você tem que pôr elevação de travesseiro para dar uma coisa para ele. Porque esse episódio pode ser provocado pela forma que ele tomava. Entendeu? Então, assim, agora ele põe a mãozinha porque talvez ainda esteja fazendo esse movimento. Quando você fez teste da orelhinha, deu alguma coisa? Não. Não. Só que aí, assim, ó, alguns profissionais, eles não focam sobre essa orientação da alimentação. É extremamente importante. A enfermagem, ela vai se preocupar com a técnica. A nutricionista vai se preocupar com a parte nutricional. E a fonoaudiologia vai se preocupar com o ouvido. Só que ninguém fala do ouvido. Muitas vezes a enfermagem, ela fala que você tem que amamentar o bebê barriga. Põe o bebê deitado. Assim, não é assim. É barriga, mas ele é assim. Ele tem uma bonequinha, entendeu? É barriga, mas assim. A barriga, minha barriga do bebê, mas ele nada. Então, isso é uma orientação extremamente importante. Não é só para o bebê se nascer. É para todo mundo. Eu fiz o teste da orelhinha de uma criança que o pai disse para mim que ele é assim. Ele é adulto. Ele tem dificuldade de ouvido de repetição. Ele tem uma perda auditiva unilateral. Porque ele vai líquido até hoje no líquido. Se é normalmente. Ou se é normalmente. Ele comeu uma coisa deitada. E outra tem refluxo. Quem tem refluxo vai ter muitos problemas auditivos. Por quê? Porque o refluxo vem e vai chegar lá naquele caminho. Parece que não tão longe, né? Mas é tudo tão pertinho que acaba ferindo essa região do ouvido. Então a gente precisa entender isso, que é muito, muito importante. Entender que o posicionamento da amamentação é imprescindível para o bebê, para a saúde auditiva dele. Vocês já tiveram, acho que, uma orientação de teste da menina. Agora tem o teste da menina. E por que tem o teste da menina? Porque a criança tem um monte de criança que não engorda. Por que ela não engorda? Porque ela gasta muita energia na mão. E aí tem que fazer a frenética, mas tem que estimular depois também. Não deve só fazer e estimular nada. Precisa estimular, porque essa nossa boca, ela cresce muito rápido. Então, você vê um piquezinho ali na língua, você tem que pôr o bebê para mamar. Porque ele precisa fazer esse movimento, você precisa estimular essa língua a fazer esse movimento. Então, precisa entender isso. E isso ajuda também no funcionamento de ouvido, ou o líquido e pronto. Porque se eu deixo esse bebê no horizontal, eu posso comer ciscos. Então, os ciscos que eu falei aqui, eu trouxe daqui só para eu orientar. E eu acabei de orientar aqui. Eu já falei como a gente pode cuidar do nosso ouvido. Agora eu queria deixar aberto, para a gente fazer uma pergunta. Se quem já fez, se teve dúvida do teste da orelha, se explicaram para vocês por que você está fazendo o teste da orelha. A orientação, qual momento que eu fiz? Até eu fiz, aí marca um pouco, quando você nasce, quando tem aula, ou já aqui na Argentina, a gente tem acho que é no CIS, no fonoaudiólogo, que faz os testes. Porque isso se tornou
você, ó, fez o teste, tá normal. Nada disso que você não lembra, de como você vai cuidar, você não pode pôr nada dentro nem de nosso, e nem de criança. Você não pode pôr cotonete dentro. Os ortopedistas, eles falam assim, ó, quando você gosta de uma pessoa, você dá para ele um potinho de cotonete, porque ele vai trazer um prejuízo para o seu ouvido. A cera auditiva, ela é uma proteção do nosso ouvido. Não é sujeito a cera. A cera é uma proteção. Por quê? Porque através da cera, se eu tenho uma coisa melequenta, o mosquitinho vai entrar? A poeira vai entrar? Não. Não vai entrar lá. Então Deus, na sua perfeição, Ele criou, Ele desenvolveu ali no nosso organismo, que logo no início do nosso canal nós temos glândulas que produzem cera. E aí, o que a gente faz com o cotonete? Está bem no comecinho, tá? Por isso que a gente às vezes consegue ver ela aqui. Aí eu pego o cotonete e vou lá e tento tirar. Só que na hora que eu entrei, eu já empurrei. Aí vai empurrando, vai ficando lá. Aí tem uma hora que você fala, nossa, não vai escutar nada. Mas tem que ir lá no médico. Antigamente a gente ia na farmácia, mas hoje o farmacêutico mais não pode. Aí você ia lá fazer uma lavagem do ouvido. Como que é a lavagem do ouvido? Tem a água. Põe, né? Água, ou tem um aspiradorzinho, ele suga essa cera. O Bete, a gente nunca deve limpar o ouvido assim. Um cotonete? Não. Como que vem, então? Dedo mínimo. Até onde vai seu dedo mínimo, você vai pegar um paninho fininho, tipo uma camisinha, um pano fino. E aí você vai limpar aqui, ó. Você vai tirar o excesso daqui. Por quê? O seu dedo é o limite do seu ouvido. Então você vai limpar esse ouvido. Você pode passar o cotonete aqui, ó, nessa região, fora. Mas lá dentro não. O que a gente faz? Eu vou na fonoaudióloga fazer uma audiometria. Eu pego o cotonete, espolo o meu conteúdo. Eu tenho que sair limpo o meu cotonete. Com certeza. Limpo. Aí eu vou lá olhar por externo e falo, nossa, você passou cotonete, né? Passei para limpar, machucou todo mundo. E aquele procedimento que o pessoal coloca assim com fogo? Em canudo, né? Aquilo ali é um processo indiano, acho que é. Só que assim, é para quem tem cera. Vamos supor uma pessoa que passou um cotonete e fez uma bolha de cera lá, que não vai conseguir tirar. Vai conseguir tirar um pouquinho, mas não vai conseguir tirar. Porque fica muito lá no fundo. Geralmente quando você vai fazer uma limpeza de ouvido, tem muita cera lá no fundo, lá no tímpano, você tem que passar um remedinho para amolecer, para depois tirar, porque senão dói. Entendeu? Então quando você passa o cotonete, eu quero que o cotonete saia limpo. Eu fico lá rodando esse cotonete até ele sair limpo. O que eu estou fazendo ali? Aquele pelinho do algodão, por melhor que seja o cotonete, vai se embolar com essa cera, vai formando um tampão. Vai ficando uma coisa dura. Na hora que a gente olha e fala, nossa, você vai ter que ir lá tirar, porque tá uma coisa lá dentro. E o que isso provoca na gente? Quando eu tenho uma rolha dentro do ouvido de cera, tontura, zumbido, barulho na cabeça. Então, a cera também prejudica, mas por quê? Porque nós usamos errado o cotonete. Você já viu o cotonete de bebê? O cotonete de bebê tem um negocinho pequenininho e um grandão, que é pra quê? Para você não entrar em lá. Aí a mãe não contente, pega o cotonete do adulto e vai mate. Não, porque tem que ficar limpo. Então, como que a gente limpa o nosso ouvido adulto? Dedo mínimo. Você envolve ele numa toalhinha e vai limpar aqui o excesso que sai fora. Porque lá dentro ele precisa da cera. Nossa, se eu morresse, eu queria saber disso. Nossa, eu também. Hoje eu também não sei. Você pode fazer a curvinha do cotonete. Você vê? Ó, se eu fizer isso aqui no meu ouvido, ó, se eu puxar ele pra cima, o meu conduto que é torto, ele vai ficar mais reto. Aí eu vou lá no cotonete, cutuco, eu dou até tosse. Por que dá tosse? Porque tem um reflexo aqui que dá reflexo de tosse. E aí,
eu tenho lá o cotonete, fico lá. Fica até dormindo, o cotonete tem gente que adora. Antigamente, gente, as pessoas pegavam ramona, grampo de caneta, ficava lá. Caneta, tampa de caneta bicha, chave de carro. O que elas faziam aí? Contaminava esse ouvido, machucava esse ouvido, tinha problema de ouvido. Então, assim, ó, uma dica. Ouvido limpo é ouvido aquilino e que não esteja cera saindo pra fora. Como que eu vou saber? Meu Deus, enquanto eu estou passando ali, porque Deus é tão perfeito que ele faz o quê? Está bem ali no comecinho essa produção de cera. Quando tem muita cera, ele vai jogando para fora, não vai jogando para dentro, vai jogando para fora. Porque ele está protegendo, isso é como se fosse uma porta que protege o ouvido, para não entrar bicho. Se eu não tiver produção de cera, e vier um bichinho à noite aqui, vai entrar. Vai ficar parecendo um elefante na minha orelha. Só um comentário bem grande. Uma vez eu falei assim pra você, tia, toalha a fralda nunca é demais, você pode usar a vida inteira. Então eu sempre brinquei, não sei se vocês escutaram. Toalha a fralda tem que ficar na nossa casa a vida inteira. Toalha fralda é uma coisa que não é só para bebê, é para todo mundo. Toalha fralda. Toalhinha de boca não é só para boca. É uma forma de você, que é fininho, você consegue limpar. Você vai lavar. Você vai ajudar o meio ambiente. Olha só, você vai ajudar o ouvido, você vai ajudar o meio ambiente, você vai ajudar seu bolso. Você não vai precisar comprar cotonete. Então nós não vamos mais colocar cotonete nos kits. Não precisa deixar cotonete. De vez em quando a gente comenta. Os bebês gordinhos têm muita dobra. Né? Então eu sempre brinquei assim, quem me perguntou, né? Lembrar que igual eu tô abrindo a orelha mesmo, servia para as dobras. Às vezes até precisa passar assim, porque fica às vezes pelinho de boca. Mas eu olho assim, mais que Eu acho que você pode até pôr, a pessoa precisa entender como é que ela tem que usar o cotonete. Lá na carteirinha do cotonete está falando, gente, não introduza o condutorante. Mas nós, tudo dando. Entendeu? E assim, e ela quer que passe da curvinha. Por que tem curvinha, gente? Por que tem curvinha no ouvido? Para proteger o ouvido. Olha como Deus é maravilhoso. Ele preparou tudinho certinho nosso corpo. A gente que atrapalha ele, né? A produção dele. A gente quer modificar isso. Por que faz a voltinha? Porque a hora que eu tomo banho, já pensou se toda vez que eu tomasse banho, eu tivesse água lá no meu ouvido e fosse lá? Eu queria perfeição de ouvido. E não acontece isso. Por que não acontece isso? Nem o vento entra. Nem vento entra no ouvido da gente. Nem vento entra. Então, assim, ó, por que tem a curvinha? É proteção. Por que tem cera ali naquela curvinha? Mais proteção. E o que eu faço? Quero tirar essa proteção que Deus deu. Vou tirar. Entendeu? Então, assim, ó, vocês estão aprendendo uma coisa que não é só para o bebê, para todo mundo. Para os grandinhos, para os pequenininhos, para os velhinhos que a gente tem em casa, para os novinhos, para nós, para todo mundo. Porque isso é saúde auditiva. Sabe o que muito acontece? A pessoa começa, ela tem uma infecção de ouvido, no ouvido externo, aqui onde esse ponto aqui que a gente põe o cotonete. Por quê? Ela foi lá, machucou, ela limpou. Tem homem, gente, que pega graveto, porque ele tem lá aquele negócio que tá ruim, ele vai lá. Aí ele vai pescar. Aí ele, tipo, no rio. Aí dá uma baita infecção no ouvido dele. Por quê? O rio é uma água contaminada. O que ele fez? Tirou toda a proteção do ouvido, deixou o ouvido ferido e entrou no ar contaminado. Se ele tivesse casqueira lá no ouvido dele, ele entrasse na água, ele não fazia nada. Primeiro porque não ia entrar lá dentro. A água da piscina só entra no seu ouvido quando você faz malabarismo dentro do fundo da piscina. Você vira de ponta cabeça, quando você vira a cabeça assim no meio. Porque a hora que você entrou na piscina, não entra aquela no final. Você sai da água, aquilo escorre, igual quando a gente toma banho. Se seca a orelha quando você toma banho na cabeça. Mas não entrou água lá dentro. Mas aí você achou que entrou. Aí você pega o cotonete e vai secar.
vai secar lá dentro, vai machucar o ouvido. Então, do bebezinho é a mesma coisa, né? Então, é isso que a gente precisa entender de proteção para a gente, para todo mundo. E assim, eu sempre falo que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode explicar para o outro. Porque vocês, imagina quantas pessoas que vocês vão conversar que vocês vão falar sobre cotonete. Então, é uma coisa que vai passando para todo mundo em relação a isso. Né? Quando tem um bebezinho, a gente precisa programar o nosso sono. Porque a gente fica cansado, porque a gente é mãe, a gente está cansado. Ainda mais ela vai ter um terceiro com duas. A hora que ela teve a primeira, ela podia dormir, ou não dormir. Agora não pode. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que aprender, ou ela tem que começar a organizar o sono dela. Como a gente faz um dia de sono? A gente precisa pensar no ambiente. Porque tudo isso é importante fazer. O bebê, você já parou para perceber que quando o bebê está calmo, você está calmo, o bebê está calmo. Quando você está agitado, o bebê está agitado. Quando você está nervoso, o bebê fica agitado, ele chora. Você sabe por que ele chora? Ele sente a nossa energia. Nós somos energia. E ele sente a nossa energia. Então, a gente precisa entender que na hora do sono, eu posso colocar uma luz penumbrinha ali, porque você imagina que esse bebê estava dentro dessa aqui, já está fora, estava dentro da barriga. Dentro da barriga estava tudo escurinho. Lá tinha uma água que amortecia esse som todo que chega. Lá tinha, ele não precisava chorar para comer, nem para respirar. Nada, tudo maravilhoso. Ele nasce. Todo mundo ficou feliz, só ele ficou triste. Porque ele vai chorar, porque vai doer, vai respirar. Ele vai sentir fome, não sabe o que é fome. E ele vai chorar, porque ele vai ter fome. Aí ele manda, se investir, vai ter que aprender a resolver. Então, a criança é o primeiro trauma que a gente tem é igual a nós. Então, a gente precisa preparar o livro essa criança, porque como eu durmo bem como mãe, eu vou passar isso para o bebê também. Então, assim, nós hoje somos escravos de uma coisa que chama celular. Então, a gente tem que aprender que depois de uma certa hora, eu não vou mais pegar o celular. Eu vou falar boa noite para todo mundo, vou deixar o celular lá fora do meu quarto. Porque a luz do celular interfere no nosso sono. A gente tem várias ondas de sono. E aí, quando eu durmo com o celular no quarto, eu faço o que? Eu altero o meu sono lento. E eu altero o sono lento do bebê. Ele nem sabe que ele tem sono lento. Ele nem sabe que existe celular. Mas eu altero o celular dele, o nível de sono dele. Muitos bebês choram muito à noite. Choram. Porque a gente chora, né? Durante o dia, nossa, dorme o dia inteiro. Mas à noite, não dorme. Por quê? Durante o dia, tem um monte de barulho, tem som. O que ele se sente? Seguro. À noite, aquele silêncio total. Existem sons hoje que são os sons brancos, que imita o som do corpo da mãe. Porque imagina, seu bebê está aí dentro da sua barriga, está 24 horas ouvindo o pulsar do seu coração, o barulho do seu sangue andando para tudo quanto é coisa que a gente não entende mais, a gente não percebe, mas o sangue está aí andando. Se você mastiga, ele percebe que tem um barulho, se você engole, é outro barulho, tudo, ele está ali, o som. Aí ele nasce, durante o dia, um monte de barulho. Então, você pega, tu pega. O que ele sente? Tudo normal, né? Não segura aqui. Normal. Minha mãe me pega. Aí, eu vou dormir. Minha mãe me bota num berço grande, ou então põe no ninho, que eu não sei o que é aquilo, fica quieto demais aquilo lá. E aí eu não durmo. Quando eu era bebezinha, meu pai comprou um radinho. Aí ele colocava um som relaxante e eu dormia. E eu acostumei desde o bebezinho dormir com um som. Lá em casa também, a gente vai dormir, eu coloco um som durante uma hora, depois de uma hora ele desliga e a gente capota. O nenê também é bom estar colocando. É bom para o bebê, é isso, porque ele vai relaxar, ele vai ouvir, ele não vai te dar trabalho para dormir à noite, entendeu? Porque como é a arqueja, tirando as cólicas que o bebê tem,
Ai, não dormiu. Ele quer ficar no colo. Por que ele quer ficar no colo? Porque ele se sente que você No começo foi difícil, meu marido acostumou. Mas ele acostumou depois. é assim, gente, ó. Às vezes você não dorme com o ventilador ligado, aí tá frio, você acostumou com aquele barulho. Você tem que ligar o ventilador e você é o barulhinho que faz com que você entre nesse sono e durma. Isso também é uma higiene. Só que a gente tem que entender que a gente precisa fazer o que você falou. 1 hora antes, eu vou colocar lá a musiquinha, já vou pôr a minha roupinha de dormir, já vai deixando todo mundo mais cansadinho, mais calminho, para poder dormir bem. No começo o marido esperava dar 1 hora para ele poder dormir. Aí eu acho que ele foi acostumando, aí eu coloco lá na Alexa, começa, aí ele dorme junto comigo. Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai aprendendo, Vai acostumando. isso. Então, a gente precisa entender essas coisas. Por que eu tenho que ter hora para dormir e hora para acordar? Isso é importante para o meu corpo. Entendeu? É muito importante. O bebê não tem hora para dormir. Se ele passa a hora dele dormir, ele fica. Ele chora, ele não quer, ele não sei o quê. Por quê? Porque ele precisa dormir. Por que o bebê dorme tanto? Porque o cérebro dele está desenvolvendo. Então ele precisa dormir. Através do sono, que a gente repara todo o nosso cérebro. Então, por isso que todo mundo fala, não posso ter insônia. Você tem que tratar insônia. Se você tem insônia, você fala que é médico. Por quê? A gente não pode. A gente tem que dormir bem. Não adianta nada a gente ter uma vida super saudável, fazer atividade física, comer direito e não dormir. Não vai resolver. Porque é através do sono que eu vou conseguir preparar todo o meu organismo. E o bebê faz muito isso lá na sono. Então a gente tem que entender tudo isso, porque é mais fácil para a gente abraçar a maternidade. Por quê? Porque a gente esquece da gente. Porque aquele ser precisa de você. Nós somos os únicos animais que o nosso filhote precisa da gente por muito tempo. Precisa da mãe por muito tempo. O cavalinho nasce, 2 horas está em pé, mamando, a hora que ele quer na mãe. Bezerrinho, cachorrinho, está procurando a mãe pelo cheiro. Em 40 dias ele já está para embora. Nós não. Uma vida inteira, mamando na mãe. Não é? Então, assim, o sono é extremamente importante. A gente tem que entender também que a gente não pode comer muito antes de dormir. Sabe aquela tua história? Eu comi, encheu de barriga, que depois eu vou dormir? Esse fator de eu comer muito e deitar, eu posso ter um prejuízo, tanto para o meu sono quanto para o meu estômago. Eu nunca tive refluxo, mas eu posso começar a ter. Que eu vou exagerar nesse meu estômago. Então, assim, um bebezinho que tem refluxo, por que ele não pode mamar e deitar no horizontal? Ele vai voltar. Então, refluxo. Refluxo é quando tem duas válvulas no estômago, uma em cima e uma embaixo. Essa de baixo só vai abrir quando essa aqui estiver cheia. Aí abre e vai para o intestino. Essa daqui, o refluxo, o que acontece? Ela fica frouxa. Então, se eu mando e eu como e eu fico em pezinha, ela vai sair? Não. Mas se eu deitar ela igual eu deito uma garrafa, o que vai acontecer? O líquido vai sair. E aí vai trazer boas prejuízos para esse bebê. Por isso que o bebê que tem refluxo tem que dormir inclinado, que o bebê conforto. Para que isso não volte. E esse refluxo pode trazer prejuízo para o ouvido. Entendeu? Não foi o que eu falei de comer. Então, assim, na higiene do sono, que a gente fala agora da higiene do sono, a gente tem que entender que a gente não pode comer muito antes de comer. Se a gente vai numa festa, pode perceber, se for numa festa, como não pode. Você chega em casa e dorme. Você bebeu, comeu, virou uma bagunça. Aí você chega em casa, deita e dorme. No outro dia você fala, nossa, como eu tô louco. Falei demais. Não é só isso. Imagina que seu estômago cheio de líquido misturado com líquido. E você tem lá uma válvula que não está muito bem. Ela volta, esse líquido aí, você vai ver. Dor de garganta. Parece que você está com dor de garganta, não é dor de garganta. É como se assasse isso, entendeu?
Então, assim, uma coisa sempre tem outra a ver. Então, a forma que eu como, como que eu deito, tudo isso é uma criança. Um adulto pequeno. Vocês querem fazer alguma pergunta? E a Sandrinha, Não sei se você vai conseguir me responder. Eu sei uma coisa da minha síndrome de Usher. Já ouviu falar alguma coisa? Síndrome de quê? Usher. Ouvido e visão, ataca ao mesmo tempo. Eu ia perguntar se você teria assim, algum cuidado especial, mas você conhece não, tem bastante. Então eu descobre na primeira infância se tem algum cuidado específico. mas a Sandrinha tem deficiência visual. Ela deve conhecer pessoas que têm os dois, auditivo e visual. Então, é que agora, por exemplo, uma criança que tem uma alteração auditiva, ela vai passar por uma avaliação. E às vezes o médico, por que ele passar por um otorrino, ele consegue identificar se tem esse problema. E por que faz o teste do olhinho também? Justamente para isso. Antigamente não se tinha o teste do olhinho. Então, hoje, o teste do olhinho, você consegue identificar várias patologias. Essa síndrome, geralmente você vai conseguir um mapeamento genético. Então, eu sei que tem todo um cuidado, mas eu não sei quais. Então, por isso eu perguntei. Qual que é o sintoma na primeira infância? Ela começa a perder a visão e perde a audição, os dois ao mesmo tempo, até perder total, tanto a visão quanto a audição. Mas em que idade começa isso? Geralmente, assim, percebe-se uns 8 meses em diante, ela é progressiva, E ela não aparece, ela é genética? é genética. Então, talvez ela aparecesse no teste do pezinho, né? Não sei te explicar, mas eu creio que não. Eu creio que seria mais um mapeamento mesmo, um painel. Então, mas ó, ele só vai pedir um mapeamento ocular se você perceber essa mudança. Sim. Porque a parte auditiva, ele vai pedir uma tomografia. Geralmente, quando você manda um bebê que não identificou o que ele tem auditivo, ele vai fazer uma tomografia. Porque na tomografia vai dar se tem algum problema nesse aparelho. Talvez seja esse o mas eu não tenho conhecimento para te falar. Tá, Sobre qual que é o cuidado, como que você faz, né? Porque para mim, se eu identifico uma criança com perda auditiva, que eu não consigo fazer o teste, eu tenho que entrar para o caminho. É ele que vai fazer a pesquisa. Às vezes a criança volta para mim porque ela está de perda, está com dificuldade de falar. sim. Mas não porque eu identifico essa patologia. Geralmente é o otorrino mesmo que faz isso. O oftalmologista vai ver do olho. Ele vai fazer a pesquisa. E vocês? Tem alguma dúvida? A Carla. Alguém tem alguma perguntinha? Aproveitar a doutora Beth. Alguém ficou com alguma dúvida daquele dia da língua? Quer perguntar alguma coisa da língua, do ouvido, da orelha? Já aconteceu alguma coisa assim com filhos mais velhos? Se vocês querem perguntar alguma coisa? Simone, você lembrou de alguma coisa? A Maria falou que está esperando o resultado do exame, né? Nossa, mas que demora, né? Eu consigo fazer, acho que são 2 ou 3 exames que ela pediu. Ele fez 2. E só que eu não consegui fazer aqui porque eu fui atrás e você tutelar, senão não tinha chamado ele. A gente estaria esperando. Porque assim, ó, como são exames específicos, você precisa ser encaminhado para e aí fica um monte mas antigamente, quando a gente veio chegar, ele mandava uma Bauru. Mas o que aconteceu, Bauru? Bauru não tem mais essa diferença. Porque Bauru faz implante nuclear. Um bebê que nasce com perda auditiva faz uma cirurgia. Bauru faz essa cirurgia. Então, antes, a gente pagava para Bauru. Mas agora não tem essa referência para mandar. O posto de saúde manda para Tupã. Quando tem exame, vai para Marília. Marília não tem exame, vai para Bauru.
uma ameaçada. Infelizmente, você vai perdendo janela de desenvolvimento de criança. Vamos agradecer a tia Beth, vamos agradecer a tia Beth. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo bem? Tá? As meninas. Ninguém fez Entenderam tudo, já sabe que tem que dar mamar para o bebê inclinado, nada de dar deitado, inclinado. Quando for uma mamadeira, ensinar ele tem que ficar na posição de bebê conforto. Aquela almofada de amamentação, deixa eu explicar como usa a almofada. Eu ia perguntar que eu ganhei. A almofada de amamentação, você vai usar aqui, gente. Não é aqui que você usa. Para te dar apoio, para você ficar aqui, ó. isso, mentalidade. Amiga. Nossa, eu ia colocar ela assim. Ele conseguiu. E aí, como você ia fazer, ó? Muitas pessoas colocam aqui. E aí você vai ficar com o bebê horizontal. E não é para isso. A almofada de amamentação é para você colocar. Ela encaixa aqui na sua lateral. Você vai ter apoio de braço. Para você manter o seu bebê inclinado para mamar. Aí você tira ela daqui, põe desse outro lado e vai fazer a mesma coisa do lado. Então, a almofada de amamentação é isso, para a barriga do corpo bebê em cima. Ficar lá de boa, sem nem se próprio bebê. Não é para isso. É para eu colocar do lado para dar apoio de braço. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essas coisas. Porque senão a gente acaba fazendo errado e a gente vai prejuízo também. É inclinado. Você tem que dar para o bebê mamar. Vocês vão ouvir um monte de coisa na maternidade que a gente primeiro criar. Tem que ser barriga com barriga, pequeno com pequeno. Pode ser, é barriga com barriga, mas é barriga com barriga do bebê que não. Não, porque é assim, né? Tem aquele outro jeito também, eu não sei qual, mas põe o bebê de trás pra frente. Então, aí deixa ele bom. Então, ele só tem que deixa ele. Quando você põe o bebê, porque tem bebê, gente, pega um peito, mas não pega o outro. E não consegue se adaptar a isso. Então, o que ela faz? A mãe põe ele ao contrário. Então, tem que entender. Mesmo ao contrário, com as perninhas para cá, eu tenho que levar para dar de mamar para ele. Porque quando eu estou com a perninha dele para cá, o que acontece? Ele vai ficar na horizontal. Então, se eu vou dar o mamar para ele, porque ele não pega de outro jeito, eu vou ter que entender para conseguir dar eliminada para mim. Entendeu? Isso é extremamente importante que a gente faça. É igual a gente falar, né, Beth, imagina, lembrando da cabeça, da posição da cabecinha. É a mesma coisa da gente tentar tomar água na garrafinha, sem a cabeça vir, ou com a cabeça assim, porque se for ver a gente inclina, entendeu? Como que você vai tomar água com a cabeça, né? Então o que ela está falando? Então as posições existem. As posições existem, só que a gente não pode ficar, né, no mesmo nível, tem que ter inclinaçãozinha. Na invertida dá para fazer inclinação, numa ilha dá para fazer inclinação. A cavaleira é maravilhoso, né? A cavaleira com muito pequenininho tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém segurando ali, que não tem sustentação de pescocinho. Na verdade, todas as posições tem que ter uma terceira pessoa. Mãe, bebê e mais alguém. Porque o bebezinho não segura a cabecinha. Pegar ele, então ele segura para trás. Então você tem que ter esse cuidado em segurar a cabecinha. Mas é gostoso falar de bebê, né? Tem coisa maravilhosa. A coisa mais maravilhosa que é depois você vai assim, nadando. Mas olha só, Minutinhos. tem que ser maluco mesmo. Ah, você jogar e cair. Então, deixa eu pegar. Então, vamos agradecer a doutora Beth.